O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs que rezam aqui conosco da Matriz de Santa Luzia, você que nos ouve pela Rádio Cidade, você também que nos acompanha por meio da nossa web TV, estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum, tendo como pano de fundo a parábola do bom samaritano. Uma parábola que é conhecida por todos nós e que hoje nos traz grandes ensinamentos de vida, já que nela nós percebemos a referência da compaixão e da misericórdia. Os capítulos 10 e capítulo 15 do Evangelho de Lucas são o coração do seu texto. Lucas é o evangelista da misericórdia e deseja que a gente entenda e compreenda Jesus Cristo
como aquele que é misericordioso, que veio nos ensinar lições de amor e de misericórdia. Vale a pena a gente olhar o nosso Evangelho, começando do diálogo, da discussão entre Jesus e um doutor da lei. Os doutores da lei eram homens muito versados, cultos, inteligentes e estudiosos da lei. Então eles sabiam de forma muito aprofundada a Torá, ou o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que contém a lei. Entendiam muito de lei. E veja que esse doutor da lei, então, se aproximando de Jesus, pergunta a ele: eu preciso entender, e eles não são ingênuos nas perguntas, como eu faço para ganhar a vida eterna? É isso que ele pergunta a Jesus. Jesus, ele sempre responde às perguntas que são capciosas e traiçoeiras com outra pergunta, para que a pessoa deixe bem claro o que ela precisa saber. E então Jesus diz a ele: o que diz na lei? O que a lei fala? Aí ele retoma o livro do Deuteronômio e repete a Jesus o chamado Shema Israel, que é o escuta Israel. Ame o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse a ele: que bacana, você entende muito disso, agora vai e faz, porque entender, compreender, saber é uma coisa, agora agir a partir disso já é outra coisa. E Jesus então diz a ele: você sabe muito bem, vai e faz dessa maneira. Não contente, o doutor da lei então, para continuar aquela provocação, pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, ele tinha uma metodologia de explicar as coisas por meio de parábolas. Conta então a história de um judeu que subia de Jerusalém e ia a Jericó. Esse caminho de Jerusalém a Jericó era um caminho curto, no entanto, um caminho muito perigoso. Era um caminho cheio de montanhas, era um caminho que facilmente uma pessoa sozinha, com certeza seria assaltada. Era uma prática naquele tempo não andar sozinho. Eles sempre andavam em caravanas, agrupados, para não correrem esse risco. Mas esse judeu sobe de Jerusalém a Jericó. O que acontece com ele, conforme o Evangelho? É assaltado. É assaltado, espancado, roubam tudo dele e deixam ele jogado à margem. É interessante a gente também perceber que uma vez que uma pessoa é espancada, ela com certeza vai se ensanguentar. E o sangue para o judeu era, sobretudo em uma pessoa caída no caminho, sinônimo de impureza. Continua então Jesus a contar a parábola. Então ele diz que um sacerdote vinha de Jerusalém e cruzou com aquele homem caído no caminho. Percebam que é proposital o fato de dizer que ele vinha de Jerusalém. Então isso quer dizer que ele já tinha cumprido as suas funções litúrgicas. Ele já tinha ido ao templo, já tinha rezado, já tinha feito o seu ofício sacerdotal de oferecer sacrifício, só que passando ao lado daquele homem, fingiu que não o via. Ele entendia de liturgia, ele entendia de rito, ele entendia de um tanto de coisa, mas não entendia nada de amor, não entendia nada de ter misericórdia daquele que, caído no caminho,
precisava dele. Aquele homem caído no caminho só contava com alguém que passasse, senão ali ele morreria. E vejam, esse primeiro homem passou e fingiu que não viu. Em seguida, narra a parábola que veio um levita. O levita, ele tinha também funções cultuais. Ele era o ajudante do sacerdote, no momento da celebração do sacrifício. E vejam, ele teve a mesma postura. Passou do lado, fingiu que não viu e foi adiante. Poderíamos pensar que eles fizeram isso porque ficariam impuros e de repente iam para o culto, mas não. Lucas é muito pontual em colocar na boca de Jesus que eles voltavam de Jerusalém. Não tinha porquê eles não socorrerem aquele homem. E se fosse o fato também daquele homem estar morto, era uma norma judaica que um cadáver não identificado, cruzado no caminho, precisava ser enterrado com dignidade. Eles tinham que ter socorrido ou enterrado, mas não, eles passaram direto. Aqui eu abro um parênteses para citar uma frase de um livro que o padre Fábio de Mello escreveu há alguns anos atrás. Quem me roubou de mim? Ele começa o livro dizendo: há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem, fazendo citação exatamente a esse texto que mostra que aquele homem foi roubado por 3 vezes. Ele foi roubado por assaltantes, ele foi roubado pelo sacerdote que não o socorreu, ele foi roubado na sua dignidade pelo levita que fingiu que não viu. Ao mesmo tempo que há pessoas que nos roubam, há também aquelas que nos devolvem. E nós vemos então que aparece no texto um samaritano. O samaritano e judeu tinham um problema cultural desde o século VIII antes de Cristo. Eles não se davam bem. No entanto, aquele samaritano não vinha do templo, porque o templo do samaritano era em Garizim, na Samaria. Eles eram tão excluídos que para os sacrifícios e também para que pudessem rezar ao Deus de Israel, eles tinham um templo próprio em Garizim. Ele não vinha da celebração litúrgica. Ele não tinha rezado antes de encontrar aquele homem. No entanto, ele tinha dentro de si o mais importante, a misericórdia. Vejam que então, verbos apontam as atitudes daquele homem. Primeiro, ele viu. Hoje é um dia muito interessante para nós pedirmos a conversão do nosso olhar. Precisamos nos converter para ver a realidade a partir dos olhos de Deus. E isso é um grande desafio, porque 2 passaram e fingiram que não viram, e nós não podemos cair nesse erro, fingir que não estamos vendo, nos fazer de desentendidos, ou seja, conversão do nosso agir, dos nossos gestos. Ao aproximar, inclusive, conta que ele estendeu a mão, que ele passou azeite, que ele passou o vinho. Vejam, a conversão do nosso agir é muito importante, porque hoje tem um tanto de gente que ao invés de estender a mão ou de aproximar-se, empurra o outro para o fundo do poço. Nós não podemos ser assim. Nós temos que estender a mão para levantar, para resgatar, para libertar, para ajudar o outro a vir para o centro. O que Jesus mais fez foi isso. Venha para o centro, levanta. Aquele homem caído às margens contou com alguém que lhe estendeu a mão. Então, a conversão do nosso agir para ajudarmos aqueles que precisam de nós é fundamental.
E por fim, ele sentiu compaixão. Ali, a conversão do coração. Sentir compaixão, na verdade, é quando você olha para fora de você e sente dentro do seu coração a dor do outro. Sente dentro de si aquilo que o outro está sentindo. Foi isso que aquele samaritano fez. Sentiu dentro dele a dor daquele homem, por isso viu, aproximou-se, colocou ele no seu animal, levou à hospedaria, pagou os gastos e ainda disse: quando eu voltar, eu passo aqui de novo, e se tiver mais gasto, eu pago. Vejam a grandeza e a nobreza de quem sabe devolver o outro. Há pessoas que nos roubam e há pessoas que nos devolvem. E hoje nós teríamos que ter a coragem de nos perguntar se as nossas atitudes, se o nosso olhar, se o nosso coração tem devolvido aos outros a dignidade ou tem roubado deles o direito, a justiça e a verdade. Então, Jesus termina a parábola perguntando ao doutor da lei: quem foi o próximo daquele homem caído no chão? Ele imediatamente engoliu seco e respondeu: foi aquele que agiu com misericórdia. Aí Jesus diz assim: pois então vá e faça a mesma coisa. Não adianta sabermos muito e fazermos pouco. Não adianta nós, na verdade, entendermos de liturgia, lermos a Bíblia e fazermos tanta coisa, se o nosso olhar, o nosso agir e o nosso sentimento não é convertido para o bem. Então hoje é um dia da gente se perguntar se estamos de fato devolvendo ou roubando as pessoas. Eu desejo que cada um de nós, tocados por Jesus Cristo, sejamos sempre instrumentos do bem, da justiça, do amor, da misericórdia e da compaixão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.